Olá, esta é a segunda aula do terceiro bimestre para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema será as funções exponenciais, mas será só o que é, assim, bem simplesinho, porque antes a gente ainda precisa dar uma relembrada sobre o que vem a ser equações exponenciais. Então, no material São Paulo, no caderno São Paulo Fala Escola, vai começar falando um pouquinho sobre as equações exponenciais, e aí depois a gente vai aprofundar no tema função exponencial. Só para lembrar, né, a palavra exponencial é porque a letra agora ela vai estar no expoente, né? Então algo mais ou menos assim, 2 elevado a x, né? E aí a gente tem que aplicar as ideias das propriedades de potência que foi vista na aula anterior, né? Alguns exercícios vai trabalhar essa ideia, né, das propriedades, da multiplicação, da divisão de potência de mesma base, e aí essas ideias serão aplicadas também para as funções, né, as funções exponenciais, que é um dos temas principais aí desse terceiro bimestre de matemática, né? Então aqui está uma continuação da página da atividade 6, logo abaixo tem lá as equações exponenciais, né? Então vamos lá. Depois de revisar as propriedades das potências, podemos então explorar e resolver equações exponenciais. Portanto, é necessário conhecer e aplicar bem as regras e as propriedades das potências, assim como, dependendo do valor da base, utilizar tabelas e calculadoras científicas. Eu vou até parar aqui um pouquinho, só para a gente poder ver aqui, ó. A gente tem a calculadora comum, né? No celular também tem ela. Geralmente vai estar acionada a ideia aqui do padrão, né? Que tem algumas operações. No caso do computador já tem potência, né? Coisa na calculadora básica não tem. Geralmente são as operações básicas e porcentagem, né? Aquela calculadora científica que ele falou seria essa calculadora que ela possui mais operações. Depende do modelo do celular, né? Tudo ele pode ter a ideia de você deslizar a tela, tal. Alguns tem que acionar, mudar, igual eu fiz aqui no computador, né? Então tem que ver que a calculadora científica basicamente é que ela tem mais opções de cálculo além da parte básica, né, que a gente já costuma fazer, tá? Bom, então a gente vai voltar aqui só para a gente poder ver aqui a diferença das duas, né? Então, bom, ele deu um exemplo que é esse exemplo aqui, ó. Observe o exemplo, 2 elevado a x mais 3 igual a 32. Então, pegando o que a gente fez na aula anterior, né, a gente vai transformar isso para uma mesma base. Qual que seria a base? Como 32 é par, nós vamos dividir 32 por 2 e ver, ou fazer mentalmente, né, que a gente já fez algumas aí na aula passada, ver 2 elevado a quanto que dá 32. Então, olha lá, utilizando as propriedades de potência de expoentes inteiros já estudados, podemos escrever o número 32 em fatores primos. 32 é igual a 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 igual a 32. Ou seja, 32 eu posso substituir por 2 elevado à quinta potência, né? Tornando possível trabalhar com os expoentes. Aí ele escreveu aqui, ó, se a parte aqui da potência, né? Aí se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, por que 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 é igual a 32, né? E aí então, se a gente igualou as bases, significa que os expoentes eles são iguais. Então x mais 3 é igual a 5, que ele tirou dos expoentes aqui, né? Então se x mais 3 é igual a 5, qual o número que eu somo com 5 qual o número que eu somo com 3 e que dá o 5? Só pode ser o 2, né? Então a ideia das potências é justamente para aplicar em equações exponenciais, e obviamente, né, quando a gente aprofundar um pouquinho mais o assunto, a gente vai ter a ideia da função exponencial, que tem a ver com a equação, né? A letra agora vai estar no expoente. Então a gente fez assim, 2x é 2 vezes o x, né? É uma função do primeiro grau. X elevado a 2 do segundo grau. Agora nós estamos vendo a exponencial, que é onde a letra está no expoente, tá?
Então aqui, ó, ele tem alguns exercícios para a gente dar uma treinada nessas ideias. Então a gente tem que fazer a atividade 7, tomando como referência esse exemplo aqui, né? Mas caso tenha alguma dúvida, pode perguntar. E aí a gente tentar calcular o que a letra T, né? Então o a gente vai fazer o que, ó? Eu vou deixar montada e vocês tentam só solucionar qual é o valor do T. Então A é 3 elevado a T mais 1. O que a gente vai fazer? Vai transformar para uma mesma base igual tá lá. Então, o que é 9? Não é? É 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a 2 que costuma dar 9. Aí as bases são iguais, aí você só precisa calcular expoente. Ou seja, daí você vai tirar que T mais 1 é igual a 2, resolve o valor do T, né? A B, ela tem 5, 2T menos 2 igual a 25. 25 é 5 elevado a 2, não é? Então, 5 elevado a 2, aí a gente já iguala, só arruma aqui eu coloquei na B, 3, mas é 5, né? Então é 5 do lado, 5 do outro, fica igual, tira o expoente lá de cima e aí já está a resposta, né? A C e a D estão um pouquinho mais complicada porque tem que aplicar algumas propriedades da potência aí, mas vamos lá, né? Então a C, ó, primeiro o que eu fiz aqui, ó, como eu tenho que transformar numa potência de 4, né, porque é 4 elevado a T igual a 2 elevado a 4. Então eu calculei aquela potência lá, né, 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Então é igual a 16. Então 16 é 4 elevado a 2. Então eu vou substituir para ficar mais fácil, né? Então vai ser 4 elevado a T é igual a 4 elevado a 2, resolve o valor do T, que essa é a mais fácil ainda, né? A parte mais difícil eu já fiz, né? E por último, o D, né? O D é um pouquinho mais difícil porque tem uma fração. Essa fração a gente vai transformar em uma potência, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Então, potência de 2, né? Então, 1 oitavo é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? Eu multiplicar o 2 3 vezes, que dá 8, certo? Na aula passada, a gente viu essa propriedade aqui da potência, que é para resolver com expoente negativo. Se não lembra, dá uma olhada aí, né? Dá uma procurada lá nos materiais. Se ainda tiver dúvida, dá uma olhada em aula, né? Como resolver potência com um número negativo, para dar uma lembrada nisso daí, tá? Então a gente provou essa propriedade aqui, 1 elevado a n, ou seja, como a gente resolve potência com número negativo. Só que aqui eu vou fazer o contrário. Essa potência que está aí, que é 2 elevado 1 sobre 2 elevado a 3, eu vou jogar ela com expoente negativo, fazer o contrário, né? Então vai ser isso aqui, tá vendo? Olha lá, eu fiz o contrário, coloquei 1, o 2 é o A, o N é igual a 3, né? Então é a mesma coisa que fazer com expoente negativo, então eu coloquei 2 elevado a menos 3. Por que eu fiz isso? Aí agora fica fácil, né? O que é 1 oitavo? É 2 elevado a menos 3, né? Então aí a gente vai substituir para poder resolver. Então vai ficar 2t mais 1 igual a 2 elevado a menos 3. E 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 oitavo, né? Então precisa dar uma lembrada nessas coisas aí, tá? Bom, resolve os valores do t aí já manda, tá? Então essas são chamadas equações exponenciais, onde as letras estão no expoente. Bom, agora já entrando na parte de função exponencial, tem um exemplo aí na atividade 8, aí a gente vai ler e vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? Em um lago há um grupo de vitórias régias, que é um tipo de planta, tá? Todo o dia o grupo dobra, né? Dobra o número de plantas, tá? Então tem uma quantidade, é sempre o dobro só para lembrar, é multiplicado por 2. Há um biólogo fazendo o acompanhamento desse crescimento e viu que viu que duas delas, né, no lago, tá? Então quando ele foi lá em algum determinado dia, não falou qual o dia do ano ele observou que num dia que ele foi lá tinha duas, tá? Os números observados são anotados na tabela. Aí a gente percebe lá, no primeiro dia ele observou duas, como ela dobra o número de plantas a cada dia. Então no segundo dia 4, no terceiro dia 8, que é o dobro, né? 4 vezes 2, 8.
16 e assim vai até o 7º dia. E aí ele vai pedir para a gente fazer algumas coisas com essa informação. O que a gente tem que perceber aí? Que todas esses números de produção aí, ou reprodução dessa planta, elas podem ser representadas por potência de 2. 2 elevado à primeira é igual a 2, 2 elevado a 2 é igual a 4, 2 elevado a 3 é igual a 8 e assim vai, tá? Esse 2 é porque é sempre o dobro, e aquele expoente que está na potência seria a quantidade de dias de reprodução. Então, para 1 vou usar 1, para 2 vou usar 2, para 3 vou usar 3 e assim vai, tá? Então, aí ele pede para a gente fazer e ele chamou lá completar, a gente vai ter que completar a tabela, né? E chamou o dia abreviado pela letra D de dia, certo? Então aí que a gente vai fazer aqui, ó? Ele vai pedir vou ler aqui, a gente vai ver aqui, mas vai pedir para preencher aquela tabela. A regularidade da multiplicação pelo fator 2 a cada dia conduz naturalmente à representação do número de vitórias régias, correspondente de modo simplificado por meio de uma potência de 2. Considerando a situação descrita pela tabela apresentada, aí tem lá, complete as linhas da tabela correspondente a 8, 9 e 10 dias. Aqui voltando, né? Então você pode só multiplicar por 2, né? Vai ser sempre o dobro. Então você pega 128 vezes 2, vai dar no 8º dia. O número que dá por 2 de novo, por 2 de novo. E a potência, né? Se parou no 7, o próximo seria 8, né? 2 elevado a 8, 2 elevado a 9 e assim vai, certo? Bom, aí continuando aqui, a B. Como você representaria o conjunto C de vitória régias aí, né? Como ele tem essa daqui eu vou fazer, até que apareceu aí, né? Já vou até explicar ela. Como tem o conjunto, né, de vitórias, que seria a quantidade, né, de plantas, pediu para colocar C, eu coloquei C. O 2 aparece em todas e aquele D vai ser representação da quantidade de dias. Por exemplo, se for 20 dias, vai ser 2 elevado a 20. Se for 30 dias, vai ser 2 elevado a 30 e assim sucessivamente, tá? Se quiser colocar essa informação lá na tabela também, pode ser também, tá? Não tem problema nenhum não, né? Na coluna do meio você coloca C e na última coluna, onde está falando a potência, você coloca 2 elevado a D, né? Então, a potência de 2. Como você faria a C, né? Como você representaria o conjunto C de vitórias régias em um dia antes do biólogo iniciar a observação? Um dia antes, então na tabela lá começa do primeiro dia, né? Um dia antes seria o dia 0, tá? Então o conjunto de vitórias régias seria 2 elevado a 0. Ou seja, o número elevado a 0, quanto que dá? Tá? Então, se tiver alguma dúvida, são duas, né? Agora, como eu estou voltando no tempo, voltando para o instante 0, vamos dizer assim, né? Quando não tinha nenhum dia de observação, então 2, você pode fazer a metade, né? Metade de 2, quanto que dá? Que vai ser o número de vitórias régias, né? A D, que é uma pegadinha, né? Vamos dizer assim, ele fala lá, em 25 dias, o conjunto de vitórias régias cobre todo o lago. Quantos dias serão necessários para que o conjunto de vitórias régias cobrisse metade do lago? Então, assim, a gente pode pensar metade de 25 dias, né? Mas não, na verdade não é isso não, né? Então nós vamos ter que fazer usando as propriedades da potência para poder resolver isso daí, né? Então, são 2 elevado a D, esse D representa os dias, no caso ele pediu para colocar 25, né? E como vai dividir na metade, eu vou dividir por 2. Aí o que você vai fazer, né? Dá a impressão que vai dar um número pequeno, mas como é o dobro a cada dia, então é complicadinho de fazer um número real, assim, vamos dizer, né? Então o que você vai fazer? Não precisa calcular a potência, você só vai observar qual é o número que vai ficar na potência de 2 quando terminar essa divisão, que é 2 elevado a 25, porque são 25 dias, dividido por 2, porque a gente precisa dividir na metade. Esse 2 de baixo está elevado à primeira potência, e a gente vai fazer a divisão de potências de mesma base. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Na divisão, a gente vai fazer o contrário. O que é o contrário? Subtrair, né? Então,
Então você vai manter o 2 e vai colocar 25 menos 1. 25 é a potência do número de cima e 1 é o expoente de baixo. Aí fazendo a subtração você vai observar o número que está lá na parte de cima. Vai ficar 2 elevado a alguma coisa. Não precisa calcular a potência, ele quer que responda quantos dias que o lago vai ficar pela metade, tá? Bom, aí depois disso, aí você vai tentar fazer o gráfico. É importante começar do zero, né, ali, né, porque a resposta da C, 2 elevado a zero, quanto que dá, é importante você começar ali. E aí você vai marcando alguns pontos, não precisa marcar todos, né, ele colocou até 16 aí, né, então coloca mais ou menos para a gente ver como que fica o comportamento de uma função chamada de função exponencial, que ele pede na E para fazer a representação desse gráfico aí, tá? Se quiser marcar os pontos, pode marcar, né? Não vai dar para marcar muitos pontos aí, porque depois do 8 vai até o 16 ali, dá, né? O máximo que deve você fazer aí você faz mais ou menos uma curva que vai ficar aí, né? E depois a gente vai fazer a análise mais precisa desse gráfico. Igual a gente fez, a do primeiro grau é uma linha reta, né? A do segundo grau é uma parábola. Agora a gente vai ver qual é o comportamento da função exponencial e depois, posteriormente, a função logarítmica também, que tem a ver com logaritmo. Depois a gente vai se aprofundar, tá? Então faz o desenho aí. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Bom, e aí aqui ele já vai detalhar um pouquinho, né, sobre os gráficos e a gente tentar estabelecer padrão, porque a matemática, né, é a ciência que estuda os padrões. Então a gente vai tentar estabelecer um padrão para a função logarítmica e para a função exponencial. Primeiro para a função exponencial, que é que a gente está estudando agora, né? Então ele colocou lá, ó, para o estudo dos gráficos das funções exponenciais do tipo f de x, que é a abreviação de função de x, a elevado a x, né? Então a ele é maior do que 0 e diferente de 1 para todo número real. Construímos a seguir uma tabela com diversos valores correspondentes de f de x para alguns valores de a, tá? Então aí o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher essa tabela e vamos fazer a análise, tentar criar um padrão para identificar, porque igual que a gente fez nos gráficos da função do primeiro e do segundo grau, né? A gente observou qual é o padrão, qual é o comportamento, e a partir dali a gente conseguia fazer mais ou menos mentalmente do comportamento da função, se acrescenta, decrescenta e tal. Então aqui vai dar a mesma coisa. Lógico que a função exponencial tem as suas particularidades, né? A gente precisa observar. Então o que eu vou fazer? Da tabela eu vou preencher a primeira coluna da tabela, e aí vai ficar de lição de casa, tarefinha do lar, para vocês fazerem as duas próximas colunas, tá? E aí tem que estar atento com essas ideias dos expoentes negativos e tal, e eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês aqui, tá? Então o primeiro ponto é x é igual a 2, então no lugar do x eu vou colocar 2, então vai ficar 2 elevado a 2, que é 4, né? Tranquilo aí. Então o segundo ponto vai ser 2 elevado a x, o x igual a 1, então vai ficar 2 elevado a 1, que é o próprio 2. O segundo ponto vai ser 2, o terceiro ponto vai ser 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, a gente aprovou aí, né? Se não lembra, dá uma revisitada lá nos temas da IV, né? E o último, né? O último valor aqui, a gente precisa aplicar essa propriedade aí do inverso também, que é chamado, que a gente vai fazer ali do lado das frações. Então, com o expoente negativo, né? Então, lá, 2 elevado a menos 1. Apliquei o contrário agora, né? Agora eu estou do expoente negativo para a representação fracionária, né? Então, 2 elevado a 1 vai dar meio, porque todo com expoente negativo a gente coloca 1, e aí 2 elevado a primeira potência, né? Repara que o expoente nessa representação dessa propriedade matemática era a elevado a menos ele. Quando eu faço a representação na fração, ele fica positivo, né? Então 2 elevado à primeira potência é o próprio 2. Do lado lá vocês vão ter que fazer a mesma coisa, representando as potências de 3 e as potências de 4, para a gente ver qual é o padrão matemático de uma função exponencial, tá? Então tem o primeiro grupo aí e tem o segundo grupo, aí eu vou fazer
os cálculos aí, no caso das frações, lógico, né? O demônio mostrando o chifre já vai ter um pouquinho de dificuldade de fazer. Aí eu vou fazer da primeira coluna também, tá? Então vou fazer a IX, né? Que aí começando com 2, com 1, com 0 e com menos 1 ali, como que vai ficar, tá? Bom, então colocando aqui com 2, né? Então fiz aqui fora porque ali dentro ia ficar um pouquinho apertado. Aí vocês vão colocando o resultado na primeira coluna. Meio elevado a 2, né? Ou seja, como que eu faço uma fração elevada à segunda potência? Eu faço os dois números elevados à segunda potência. Então 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Então quando o x for 2, né? O ix vai ser 1 quarto. Meio elevado à primeira potência, né? O número elevado à primeira potência é ele mesmo. Então quando x for 1 vai dar meio. Meio elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá igual a 1. E aí aqui que vai ser a dificuldade, né, com o expoente negativo, né? Então vai ficar meio elevado a menos 1. Então aqui, só para explicar para vocês o que eu fiz ali. Esse menos 1, no caso das frações, ele tem uma representação de inverso também, né? Então só para lembrar, o inverso de um número é quando eu multiplico esse número e dá igual a 1. Essa representação de menos 1 aí no expoente também pode ser representada pelo inverso. Então eu fiz ali o inverso da fração meio. Qual que é o contrário dela, né? É 1 sobre 2, e aí eu coloco o expoente positivo, aplicando aquela ideia lá, né, mais ou menos fazendo a troca, né, da fração e do expoente negativo e a representação fracionária, né? Então nesse caso das frações aí você coloca o inverso da fração, e aí já mata o exercício, né? 2 elevado a 1 dá o próprio 2, e 1 elevado a 1 também vai dar 1, né? Então vai ficar 2 dividido por 1, que é o próprio 2. Se a gente multiplicar meio por 2, cancela 2 com 2, dá igual a 1, né? Então, aí você vai tentar achar, não precisa fazer todos os passos que eu fiz, né? Você já pode colocar direto, né? No caso do expoente negativo, por exemplo, qual que é o inverso de 1/3, né? Então, aí pensando o contrário de quanto que vai dar, e qual que é o inverso de 1 quarto ou 1 sobre 4, tá? Preencha a tabela aí na próxima aula a gente vai fazer os gráficos, né? Tem aí o espaço na apostila para a gente poder representar esses gráficos. Então aí a gente vai fazer o gráfico e aí a gente já tira as dúvidas, mas aí faz aí do jeito que você achar melhor, tá? O preenchimento dessa tabela, tudo bem? Então é isso. Próxima aula, na terça-feira, a gente continua. Bom, até!